pessoal, tudo bom? Vou fazer o vídeo sobre as regras de divisibilidade. Então, nessas regras, você consegue verificar quando você tem um número, às vezes é pequeno, às vezes é grande, mas dependendo do número que você tiver, você consegue, através de algumas regras, você verificar se ele vai ser um número que vai dar um resto zero ou não. Então, se ele vai ser divisível ou não por aquele número. Então, as regras são assim. Quando você tem um número e você quer dividir ele por 2, por 5 e por 10. Então, vamos pensar no número 2. Então, quando você tem um número 2 no divisor, né? Você quer pegar um número e dividir por 2. Todos os números que você vai conseguir fazer essa conta são os múltiplos do 2, que é da tabuada. Os múltiplos do número é a tabuada, eu já falei disso. Então, no caso do número 2, todos os múltiplos do 2 são números pares. Então, os números pares são aqueles que têm as unidades 0, 2, 4, 6 e 8, né? Então, todos os números pares são divisíveis por 2. Então, qualquer número que tenha esses números aqui, que são os números pares, né? Todos eles, se ele tiver no final do número, a gente vai conseguir dividir ele por 2, né? Então, por exemplo, o número 780 é um número grande, mas eu vou conseguir dividir por 2? Vou. Vai dar resto zero? Vai, por quê? Porque a unidade desse número é zero. O número 386, eu vou conseguir dividir por 2? Vou, por causa desse número 6 aqui, ó. Ele é um par. E quando os múltiplos de 2, aliás, todos os múltiplos de 2, como eles terminam com esses números, então, todo número que terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8, ele vai ser divisível pelo 2, tá bom? Então, todos os números pares, todos eles são divisíveis pelo número 2. Aí tem a regra do 5. Quando que eu vou saber que um número vai ser divisível pelo 5? Então, sempre que você tiver um número e no final dele, que é a unidade, né? A unidade for 0 ou 5, você vai conseguir dividir por 5. Do mesmo jeito, do 2, o 2, todos os múltiplos do 2. Então, do 5, também, todos os múltiplos do 5. Então, todos os números da tabuada do 5 e do 2 são múltiplos, então eu vou conseguir fazer a divisão. Então, aqui, todos os finais, números pares, eu vou conseguir. Final 5, todos os números que tem final 5, ou 0, né? Então, 1280, eu vou conseguir dividir por 5, vai dar resto zero, né? Aliás, não tem resto, o resto é zero. O número 2755, eu vou conseguir dividir por 5? Vou, por quê? Porque termina em 5. O número 1285, né? Vou, por quê? Porque termina com 5, a unidade do número é 5. Então, final 0. 2000, eu consigo dividir por 5? Consigo. Por quê? Porque a unidade é 0. Então, todos os múltiplos do 5, os números eu consigo dividir pelo 5. Então, todos os números com final 0 e final 5, quer dizer, a unidade do número é 0 ou 5, eu vou conseguir dividir pelo 5. E aí tem o número 10, divisores do 10. Divisores do 10 são também todos os múltiplos da tabuada do 10. Só que aí entra todos os terminados em 0. Então, todos terminados, quer dizer, a unidade do número ser 0, significa que você vai conseguir dividir por 10. Então, qualquer número, qualquer um, 10, 3.100, ó, final 0, eu vou conseguir dividir por 10. 5.000, sei lá, 3.780, final 0, vou conseguir. E um número enorme, que eu consiga colocar aqui, mas terminou em 0, então eu vou conseguir dividir por 10. Então, a regra de divisibilidade do 2, do 5 e do 10, eles são as mesmas. Sendo a tabuada do número, eu vou conseguir dividir. Sendo que, para ser do 2, tem que ser final par. Final 5 tem que ser 0 ou 5. E por 10 tem que ser final 0. Então, isso é regra e isso não muda. Então, você sabendo esses três
aqui, básico, você consegue saber todos os números, se eles são pelo menos divisíveis pelo 2, pelo 5 ou pelo 10, ok? E aí, tem outras regras também, tem a do 3 e do 9. A do 3 e a do 9, ela funciona assim. Peraí que eu vou colocar numa outra página isso aqui. Vamos lá. Do 3 e do 9, continua sendo a mesma regrinha. Então, aqui, por exemplo, divisor do 3. Para ser um número, se ele vai ser divisível pelo 3, são os múltiplos do 3, ok. Mas tem uma outra regra também que eu posso verificar, que é somar os algarismos do número até ficar com apenas um algarismo. E esse número que depois de eu somar o algarismo, ele tem que ser ou 3, ou 6, ou 9. Então, se ele for, né, somar os algarismos do número e dar ou 3, ou 6, ou 9, eu vou conseguir dividir ele por 3. Então, por exemplo, o número 45, afinal 5, né? Então, por 5 eu conseguiria. E pelo 13 eu consigo? Então, antes de eu começar a fazer a conta, eu posso pensar no seguinte: vamos somar o 4 mais o 5. Quanto que isso dá? Dá 9. 9 eu consigo dividir por 3? Sim, então tá. Então, eu consigo pegar o 45 e dividir pelo 3. Outro número, por exemplo, o número 57, né? Se eu somar o 5, no caso, primeiro o 5 mais 7, mas aí a ordem não vai importar, né? Se eu somar os algarismos, o 5 mais o 7, eu vou ter 12, né? E aí, como eu tenho que somar até ficar com um algarismo só, então aqui eu tenho 2 algarismos, então eu continuo somando. E 1 mais 2, eu vou ter 3. Então, 3 eu divido por 3? Sim. Então, eu consigo dividir por 3 este número 57. Vai dar conta exata. Então, isso vai acontecer para qualquer número. Um número grande, 192. Será que eu vou conseguir dividir ele por 3? Ele é final 2. Por 2 eu consigo, né? Por 5 não, porque não é final 5, né? Então, vamos somar para ver se por 3 eu consigo. 1 mais 9 mais 2. 1 mais 9, 10. 10 mais 2, 12. E 1 mais 2, quanto que vai dar? 3. Então, eu vou conseguir dividir ele por 3? Sim. Então, o 192 eu consigo dividir por 3, porque dá uma conta exata. Entendeu? Então, se você soma os números e ele dá ou 3, ou 6, ou 9, eu vou fazer um equivalente do 6, o número 51. Ó, número 51 é 5 mais 1. 5 mais 1 é 6. Então, o 6 eu consigo dividir por 3, né? Então, é isso. Então, eu consigo. Então, os divisores do 3, eu posso fazer isso com números. Soma os algarismos, deixa em apenas um algarismo, ou 3, ou 6, ou 9, você vai conseguir fazer a conta dividida por 3, vai dar a conta exata. Ok? Agora, os divisíveis por 9. O 9 é um caso especial. São todos os múltiplos do 9. Ok. Então, também eu posso somar os algarismos do número até ficar apenas um algarismo. Só que a diferença do 3 pro ele, pro 9, é que o 3 eu posso ter resposta 3, 6 e 9 na minha soma, tá? Agora, quando for para saber se ele é divisível pelo 9, aí ele só pode ser 9. Então, eu vou pegar qualquer número e somar os algarismos dele. Se der 9, eu vou conseguir dividir ele por 9. Caso contrário, eu não consigo, não vai dar conta exata. Então, por exemplo, vamos pensar num número aqui. Por exemplo, 3, 6. Será que ele vai ser divisor do 9? 36. 3 mais 6. 9. Ah, 9 é dividido por 9, ok. Né? Ah, e se for o número 12, por exemplo, eu vou somar. 1 mais 2, eu vou ter 3. 3 eu consigo dividir por 9? Não. Então, o número 12 não é divisível do 9. Mas o 36 é, por quê? Porque aqui deu 9. Então, quando você soma e ele dá 9, ok. Então, você pode pensar em qualquer um número, por exemplo, 81. Se eu somar o 8 mais 1, eu vou ter 9. Eu consigo dividir por 9? Ok.
Então, eu consigo dividir. E pode ser números enormes, mas a técnica é a mesma. É só você somar os algarismos. Então, para saber se ele é divisível por 3, você soma os algarismos, desde que tenha só um número como resposta final. Se eram 4 algarismos, né? Soma tudo. Aí ficou com 3 algarismos. Continua somando. Ficou com 2 algarismos. Continua somando até que você fique com um algarismo. Esse algarismo, se for 3, 6 ou 9, isso aqui é por 3. Aí, se aqui for 9, aí vai ser só pelo 9 mesmo. Então, todos esses pode ser pelo 3. E se for 9, é pelo 9. Só isso. Então, essas regrinhas, se você decorar, você consegue, às vezes, resolver uma conta em saber se ele é ou não é um número que vai ser divisível, se vai dar resto zero. E aí, você consegue verificar isso sem precisar fazer algum outro tipo de conta, né? Você pode até fazer a conta para saber que número que vai dar, lógico. Mas aqui, no caso, o objetivo é saber se ele é ou não divisível por esses números. Então, essas são as regrinhas para saber se ele é ou não é, tá bom? Depois eu vou colocar mais algumas coisas a respeito de números primos, tá bom? Então, fiquem atentos aí que daqui a pouco eu tenho mais um vídeo para colocar aí no canal. Um beijo para vocês e tchau, tchau!